Glórias a Deus. Saúdo a Igreja de Cristo com a gloriosa paz do Senhor. Quem recebe esta paz? Deixa eu ver. Oh, aleluia, quanta gente abençoada. Você pode louvar ao Senhor com as palmas por isso? Este sorriso é sinal de alegria. E alegria acontece quando vemos a casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Eu convido você que puder se colocar de pé e abrir a palavra de Deus em Gênesis, capítulo de número 6. Gênesis, capítulo de número 6. Aleluias. Quantos aqui acreditam que a palavra de Deus, ela é digna de ficarmos de pé? Ela é digna de toda a nossa reverência. E é ela então que vai mudar a sua vida hoje. Porque esta palavra é viva. Esta palavra é eficaz. Pastor, eu vim cheio de problemas. Fica tranquilo, porque os problemas que você não conseguiu resolver, Deus resolve. Deus resolve. Então abra o seu coração, atenta-te ao que Deus vai falar. Quem encontrou o livro de Gênesis, diga glórias. Não encontrou o livro de Gênesis, a coisa está feia, né? Vamos lá, Gênesis capítulo 6, versículo de número 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo desígnio, ou todo pensamento, toda a sua imaginação era mal dentro do seu coração. Então se arrependeu o Senhor. E aqui vale ressaltar que esse arrependimento entristeceu-se o Senhor de ter feito o homem na terra. E isso lhe pesou o coração. E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de haver os feito. Porém, diga comigo, porém, Noé achou graça diante do Senhor. Versículo 8, porém Noé achou graça diante do Senhor. Amém? Pode se assentar, meus irmãos, glorificando a Deus. Fique com a Bíblia aberta, porque Deus tem algo para nós. Noé se tornou o centro de uma das histórias bíblicas mais conhecidas. Eu tenho Gênesis capítulo 6 como um texto clássico, como um texto tradicional. É usado diversas vezes para ensinar às crianças a palavra de Deus. O livro de Gênesis capítulo 6 é um texto que nos mostra uma realidade também, não só para o passado, mas no nosso presente, e nos dá uma visão para o nosso futuro. E Noé, como o principal personagem, diz o seu nome, que significa descanso, repouso, de longa vida. Vem do original do hebraico Noach, que significa consolo. No capítulo 5, no versículo 29, o seu pai Lameque vai dizer: eu chamo este de Noé, porque este nos consolará acerca das nossas obras, trabalhos das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E ele surge testemunhando no momento em que o mundo daquela época estava perdido. Não muito diferente dos nossos dias, não é verdade? O mundo que rejeitava e seguia os passos largos para longe de Deus. Era um mundo totalmente lascívio, um mundo totalmente enganoso. E eu quero pautar aqui com vocês algumas semelhanças com os nossos dias. Jesus nos alertou dizendo que assim como fora nos dias de Noé, assim também seria nos dias que antecederá a vinda de Jesus. E eu quero que você
olha na Bíblia, vá comigo no capítulo 4. Vá comigo no capítulo 4, você vai ver a semelhança. Como estamos vivendo exatamente os dias do tempo que antecederam o dilúvio. Olha no capítulo 4. O capítulo 4, ele vai dizer, a partir do versículo de número 17, ele vai nos dizer que o mundo daquela época estava em pleno desenvolvimento. Vivia um grande avanço. Primeiro, um avanço tecnológico, um avanço social, um avanço bélico, porque já se falava em guerras. Tudo isso nós encontramos no capítulo 4, e eu vou ler o texto, porque o texto já diz o texto. Olha o que diz, Gênesis capítulo 4, versículo 17, nós vemos Caim edificando uma cidade, e chamando-a pelo nome do seu filho Enoque. Ou seja, já estava tendo um grande avanço social, grandes metrópoles já estavam surgindo. Hoje nos dias, o que nós mais vimos é a construção civil. Você anda um quarteirão, você vê já um quiosque para um lote de venda novo que foi inaugurado. Edificação de cidades. Nós podemos ver no verso 20, nós vemos Jabal surgindo como pai dos que habitam em tendas e tem gado. Ou seja, não só nas metrópoles, mas também havia um grande avanço na agropecuária. Já nos dias que antecederam o dilúvio. No capítulo 4, versículo 21, um pouquinho mais baixo, você vai ver Jubal. O da agropecuária é Jabal. O seu irmão em 21, que é o Jubal. Este foi o pai de todos que tocam harpas e órgãos. Ou seja, havia já nos tempos que antecederam o dilúvio um grande avanço musical. Um grande avanço musical. Olha o versículo 22. Nós vemos Tubal-Caim. Ele foi mestre de toda a obra do cobre e do ferro. E quem aqui é metalúrgico ou trabalha nessa parte da química sabe o quão difícil, o quão avançado é hoje extrair o minério do ferro e torná-lo uma barra de metal. Porém, essa tecnologia já era dominada naqueles dias que antecederam o dilúvio. Um grande avanço bélico. Olha o versículo de número 23. Não obstante a isso, nós vemos uma grande violência dominando uma terra de ninguém. Olha só o que diz o versículo 22, nós vemos agora Lameque, que é da geração de Caim, não é o pai de Noé. Lameque, ele começa a louvar a Deus, ele faz um cântico se vangloriando, dizendo, matei um varão por me ferir e matei um jovem por me pisar. Ele se vangloriava por ter cometido a morte, e até mesmo ter cometido maior do que o seu antepassado Caim. Esses eram os tempos que Noé é introduzido. Agora eu quero que você veja, o que Deus via com isso? Deus viu tudo isso. No capítulo 6, que introduz a história do dilúvio, nós podemos ver que a multiplicação acelerou na terra. E com ela toda a sua maldade. E com ela toda a sua pecaminosidade. Cresceu gradativamente, gradualmente. Deu uma enxada na terra. E o Senhor viu tudo isso. Olha o capítulo 6. Olha o capítulo 6. Versículo 1. Os homens começaram a se multiplicar e a corrupção geral do gênero humano também. Olha o versículo do capítulo 6, de número 5. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia multiplicado. O pensamento dos homens, viu Deus que todos os pensamentos e os seus propósitos eram sempre inteiramente maus. Deus viu que a terra tinha se corrompido e estava cheia de violência. A palavra corromper-se, no original, é apodrecer-se, se decompor. Olha que nível estava a terra dos tempos que antecederam o dilúvio. Agora eu te faço a pergunta: Deus ficou feliz com isso? Não. Deus se entristeceu. Deus
se entristeceu. E a tristeza de Deus foi a causa de ele mandar um juízo sobre a terra daquele momento, daquele período. Olha o que diz, Gênesis capítulo 6, versículos 6 e 7, é o texto que nós lemos. Olha o que diz: então arrependeu-se o Senhor, isto é, entristeceu-se de haver feito o homem sobre a terra, e isso pesou no seu coração. Ele ficou triste com o que viu, que os homens estavam indo para longe dele, estavam indo para longe dos caminhos do Senhor. Ele se arrependeu, no sentido de se entristecer, conforme a situação havia se tornado. Era um mundo tão violento, tão pecador, que Deus ficou muito triste. Ele ficou muito triste a ponto de ele querer desfazer tudo aquilo que ele fez. E se você lembrar no capítulo 1 de Gênesis, 1 e 2, tudo que Deus fez, ele viu que era bom. Por quê? Porque tudo que Deus fez era bom. Aí veio o pecado e deformou o que era bom. Só que eu quero apresentar para você aquilo que o Deus criou que era bom, aquilo que o pecado deformou. O mundo olhou e se conformou, diz, é assim mesmo que tem que ser. Eu apresento aquele Jesus que transforma novamente, que pode transformar aquilo que o diabo deforma, aquilo que o mundo se conforma. Eu apresento hoje para você o Jesus que transforma, e ele está aqui neste lugar. Jesus pode transformar. A Bíblia fala no versículo 8 que todos os homens, todos, capítulo 6 vai dizer que os filhos de Deus, a geração de Sete, a geração que antecedera Noé, também havia se corrompido. Pelo menos os filhos, só ficou um único justo. Justo, você vai entender o que eu estou dizendo quando eu digo a palavra justo, é que o único que foi justificado. E nós vamos ver isso no texto, porque capítulo de número 6, versículo 8 vai dizer, porém, diga comigo, porém, Noé foi exceção da regra. Noé foi o único que teve naquele presente momento ali uma oportunidade. Não é porque ele era justo, não é porque ele era o sem pecado, não é porque ele era o santarrão, não. Por quê? Porque Noé também tinha dentro dele a essência pecaminosa. Mas então o que acontece com Noé, pastor? Simplesmente graça. A Bíblia fala que isso, não sou eu que digo, é a Bíblia que fala. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. E qual era o segredo de Noé? O segredo de Noé é que em meio a uma sociedade perversa e pecaminosa, aonde a prostituição reinava, aonde os homens olhavam e achavam que estava tudo bem, já estavam conforme ao mundo pecaminoso da época. Noé foi a diferença. E esta palavra graça, do hebraico shan, ou do grego charis, da onde vem a palavra carisma, é um favor, é uma graça, é um favor imerecido. Isso mostra para todo mundo que quiser entender. Não pense ninguém que Noé foi poupado somente por causa das suas boas obras, porque boas obras não salvam. A Bíblia fala que somos salvos pela graça. Isso é por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não é pelas obras para que o homem não se glorie. A salvação, ela sempre será um favor imerecido. Ninguém merecia. E a Bíblia vai nos dizer que Noé também não mereceu. Ele apenas achou graça. Ele achou graça. Por quê? Porque Deus deixou bem claro, que ele foi um homem que creu em Deus como Criador, que creu em Deus como soberano e único Salvador do pecado. Ele creu, tanto que ele está na galeria dos heróis da fé. Hebreus capítulo 1, versículo 7 vai dizer que Noé, sendo avisado divinamente por Deus,
E qual era o plano da salvação para ele e para sua família? Entrou na arca. Por isso que ele faz parte da galeria dos heróis da fé. Porque ele creu que Deus era o único Criador por excelência, que era o soberano e único Salvador do pecado. Ele achou graça, não é porque ele era bonitinho, não é porque ele vestia o terno novinho, não é porque a esposa dele tinha uma bolsa bonitinha. Noé, ele achou graça, por quê? Porque ele se humilhou. Ele achou graça, porque em meio a uma geração perversa e corrompida, ele se santificou. Ele se humilhou e buscou a graça de Deus. Eu quero que você entenda isso. Noé, ele buscou a graça. E ele foi obediente ao que Deus havia falado. Deus deu um tempo para Noé pregar. Deus deu um tempo. Algumas décadas Noé pregou na preparação da arca. Eu não vou entrar em méritos de quanto tempo ele pregou, quanto tempo demorou, porque a Bíblia não nos diz isso. Seria uma inferência bíblica que eu estaria dando. Mas eu quero que você entenda que Deus, ele deu um tempo para que aquele povo perverso se convertesse dos seus maus caminhos, se convertesse daquela vida pecaminosa. Mesmo Deus sabendo que a terra já estava corrompida e cheio de sangue nas suas mãos, Deus deu tempo, Deus deu graça para aquele povo. Noé pregoou. Pedro vai dizer isso. 2 Pedro vai dizer isso no capítulo 2, versículo 5. Que ele foi o pregoeiro da justiça. Ele pregou o juízo. Noé pregou o amor, impregnado na justiça. Porque a justiça de Deus também revela o seu amor para conosco. Ele pregou a palavra de Deus. Eu quero que você entenda que Noé achou graça. E qual era o segredo dele, pastor? Versículo 9 do capítulo 6 vai dizer que Noé era um homem justo. Por que Noé era justo? Ele era justo, íntegro e andava com Deus. Sabe o que é isso aqui? Testemunho. Noé era justo. Por que justo? Justo significa viver segundo os padrões justos de Deus. Em uma terra sem lei, Noé vivia nos padrões justos que Deus havia estabelecido. Por que ele era íntegro? Integridade, irmãos, é você ser colocado do lado de alguém e você ser totalmente diferenciado. Ou seja, ser íntegro é você ser colocar à parte, quando comparado com outras pessoas da época, é você se destacar. Ele era íntegro, ele chamou a atenção de Deus. A Bíblia vem ressaltar a Noé dizendo que a terceira qualidade é que ele andava com Deus. Isso o coloca na classe de Enoque, da sua descendência. Enoque, no capítulo 5, versículo 24 de Gênesis, vai dizer que ele andou com Deus. E o que é andar com Deus, pastor? É testemunho. É dar testemunho para Deus e para os homens. Testemunho para Deus e testemunho de Deus. Ele andou com Deus. Enoque deu esse testemunho. Hebreus capítulo 11, versículo 4, coloca Enoque como um dos da galeria da fé, 4 e 5, de 11, de Hebreus. E ali fala de testemunho, seu testemunho alcançou. Ele alcançou o testemunho. A viúva do azeite, o seu marido, ela disse para o profeta: meu servo, teu servo, meu marido, teu servo, ele era temente a Deus. E você sabe, profeta Eliseu, que o meu marido, que o teu servo temia ao Senhor. Ou seja, o marido dela já estava morto, mas o testemunho ainda estava vivo. Tem gente que está vivo e o testemunho já está morto, há muito tempo. Mas hoje, se você quer andar com Deus, dê testemunho de Deus,
dá testemunho a Deus de que você quer alcançar esta graça redentora, esta graça transformadora. Noé foi uma diferença na sua geração, e nós também podemos ser uma diferença na geração em que estamos vivendo. Olha para essa pessoa bonita do teu lado e diga: seja a diferença aonde ninguém faz a diferença. Seja você a diferença. Se ninguém faz a diferença, faça você. Assim como Noé fez, porque Deus agradou de Noé. Quem quer receber gratidão de Deus? Oh, aleluias. Foi graça. A graça que nos constrange. A graça que nos dá salvação, assim como foi nos dias de Noé. Como que Noé alcançou a salvação? Pela graça em Deus. Deus no capítulo 6 vai dizer: Noé, você vai construir a arca. Você vai construir uma barcaça. Você vai colocar dentro dessa barcaça o que eu vou te dizer. Você vai fazer a medida conforme eu te orientar. E a Bíblia fala que Noé fez tudo conforme Deus mandou. Versículo 22. Assim fez Noé conforme tudo que Deus lhe ordenara. A Bíblia vai dizer que a arca, ela tinha de comprimento 300 côvados. E um côvado é a medida do cotovelo até a ponta do dedo, que dá aproximadamente 45 centímetros a 50, se você arredondar. Então a arca tinha de comprimento 300 côvados. De largura, a Bíblia vai nos dizer que ela tinha 50 côvados. E de altura ela tinha 30 côvados. Ou seja, a medida da arca era aproximadamente 150 metros a 155 metros de comprimento, 25 metros de largura, e de altura tinha aproximadamente 15 metros. Essa arca era dividida por 3 compartimentos. Tinha uma única janela no topo, uma abertura, a Bíblia vai dizer, de 1 côvado. Ou seja, meio metro por meio metro. Uma porta na primeira estância. Era ela betumada. Era feita de cipestre. Pastor, por que não tinha mais janela? Porque eles não iam passear. Eles não iam fazer um passeio turístico, um cruzeiro pela costa do Oriente Médio. Não. Eles iriam sobreviver. Agora eu quero que você entenda que a arca era o único lugar da salvação. A arca não salva, mas a arca era o único lugar da salvação. Você já parou? Você reclamando da quarentena, você ainda pode olhar da janela de fora da sua casa. Noé ficou 1 ano e 10 dias. Quanto tempo? 1 ano e 10 dias. Só com uma janelinha, cheio de animais que Deus trouxe. Tinha que ter espaço para os alimentos. Você pensa que dentro da arca não tinha que trabalhar? Tinha que dar comida para os animais. E animal que come também sai. Tinha que remover a sujeira. Estar na arca não foi fácil. Estar na arca foi algo muito até estressante. Mas era o único lugar da salvação. A arca hoje nós podemos comparar com a igreja. A arca em si não salva. Quem salva é Jesus. Mas para você não morrer do lado de fora, você precisa estar do lado de dentro da arca. A pregação que eu faço para você hoje, você precisa entrar dentro da arca. Não é o lugar mais perfeito, mas é o único lugar que provém a salvação. Eu acredito que Noé pregou isso, o povo riu dele, zombaram dele, conjecturando. Eu posso crer que até blasfemaram de Deus.
Mas Noé creu na palavra. E algo lindo eu vejo aqui, porque Noé entrou, não foi sozinho. Embora ele fosse o único justo, entrou também a sua família. Crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Era um plano para a família. Deus tem um plano para salvar você, e através de você também quer salvar a sua família. A Bíblia vai nos dizer que Noé entrou na arca com a sua família. Os animais entraram na arca. Deus fechou a porta. Quando Deus fecha a porta, Deus manda a chuva. Ele executa o juízo. Jesus diz que nos dias de Noé, casavam-se, davam-se em casamento, até que o dilúvio veio e levou a todos. Quem é levado ali, não é levado para a salvação, é levado para o juízo. É levado para o juízo. Eu quero que você entenda, meu querido, que o dilúvio foi o juízo de Deus. Porém, para não executar sobre Noé, Deus colocou e guardou Noé dentro da arca. É tempo de você entrar dentro da arca, meu amigo. A arca hoje é a igreja. Não é o lugar mais perfeito. Talvez você pode olhar, eu não vou entrar porque fulano está lá. Fulano não merece estar lá. Aí eu te pergunto, quem merece a salvação? Quem merece estar aqui? Quem é que merece ser salvo? Noé não merecia ser salvo. Deus deixa bem claro. Noé, você vai entrar na arca com a sua família, porque eu vi justificação em você pela graça. Eu contemplei você se esforçando para cumprir a minha justiça, para andar nos meus caminhos, para ser íntegro, justo em meio a uma sociedade corrompida. Então você não merecia porque você tem o pecado, mas mesmo assim a minha graça te basta, Noé. É tempo de você entrar na arca, meu querido, porque Deus não está olhando para quem você é. Talvez você pode estar aqui e não ser salvo, porque a arca não salva. A salvação veio de Deus, é uma obra redentora de Deus. E todos nós que estamos aqui dentro desta arca, toda a família de Noé que estava dentro da arca, estava ali por misericórdia, gradualmente buscando a redenção. Entra na arca. Diga pelo menos para 3 perto de você, entra na arca, irmão. É melhor estar dentro da arca do que estar lá fora no mundo. Eu acredito que Noé olhou para dentro da arca, viu, meu Deus, eu tenho que trabalhar. Meu Deus, eu tenho que limpar excremento, eu tenho que fazer isso. Imagina o cheiro que estava dentro da arca. Só uma janelinha. Mas era o melhor lugar do mundo. Eu acredito Noé, com toda a sua família ali, aquele estresse, porque os seus filhos vieram acoplados ao seu pai, agregados ao seu pai, junto com as suas esposas. Eles vieram agregados, acoplados ao pai, e ali dentro da arca foi consolidando a obra redentora. Eu acredito que tinha aquela desavença, talvez entre os irmãos. O irmão falou, eu não aguento mais, eu vou sair da arca, pastor Milton, eu vou sair daqui. Aí ele olhava na janela, lá, aquela janelinha do lado de fora, a morte. Eu acredito que ele fechava e dizia, graças te dou, meu Deus, porque eu estou dentro da arca. Muito obrigado, Jesus, por estar dentro da arca. Eu não mereci, eu não sou perfeito, mas o Senhor agradou me colocar aqui dentro. Se você está aqui, é simplesmente graça. É simplesmente graça. Levanta a sua mão e receba esta graça na sua vida hoje. Esta graça que quer te salvar, que quer te levar à terra da justiça de Deus, a terra que executa o justo nome do Senhor. Orimicanda labassuriandas. Oh,
aleluia, sinta esta graça, sinta esta presença que está neste lugar. Oh, me clamas. Oh, aleluias. Essa graça quer mudar você hoje, independente de como você chegou aqui. Não importa como você chegou aqui hoje. Você que já está dentro da arca, porque você ouviu a pregação, não dá tempo de você querer sair. A morte está lá fora reinando e executando pelo juízo de Deus. É tempo de você estar dentro da arca e saber sobreviver dentro da arca. Eu quero liberar 3 coisas para você sobreviver dentro da arca. Não é para sobreviver depois que Deus fecha a porta. Primeiro, ele teve que estar na total dependência de Deus. Dentro da arca não poderia ter autossuficiente. Dentro da arca não poderia ter aquele que queria mandar, porque ele dependia de Deus para estar dentro da arca e sobreviver lá. Já que você está aqui dentro da arca, seja dependente. Diga para alguém: se você está dentro da arca, seja dependente. Noé dependeu de Deus para tudo, e eu vou pautar alguns pontos aqui para que você entenda. Quando Deus fecha a porta, ele não sabe para onde aquela barcaça estava indo. Noé não tinha um leme, Noé não tinha uma nau que guiava aquela barcaça. Ele tinha que estar na total dependência de Deus, para onde Deus queria guiá-lo. Ele precisava de mantimento. Deus estava provendo mantimento dentro da arca. E eu digo que isso era um milagre acontecer. A arca foi um lugar de provisão. Porque quando eu estou na dependência, a dependência gera a providência de Deus. Eu quero que você entenda que aqui é o lugar da onde tem a provisão de Deus. O homem dá a previsão, e a previsão pode ser falha, mas a provisão vem somente de Deus, e essa nunca falha. Ele precisou estar na dependência de Deus. Segundo ponto, diga comigo, primeiro ponto, dependência total. Porque ele precisaria depender de Deus para onde Deus guiasse. O tempo, ele não sabia quanto tempo ele ficou dentro da arca. Ele não tinha uma estimativa de quanto tempo ele ficaria. Ou seja, a direção e o tempo estava na mão de Deus, ele estava na dependência. Eu acredito que chegou um tempo, porque a Bíblia fala, tem um versículo que diz que Deus se lembrou de Noé. Capítulo 8, versículo 6. Ou melhor dizendo, capítulo de número 7. Vai nos dizer, juntamente com o capítulo 8, versículo 1, que Deus se lembrou de Noé. Agora eu te digo, se Deus se lembrou de Noé, ele ficou esse tempo todo, de um ano quase, sem falar, quase 40 dias sem falar com Noé. Eu acredito que Noé surtou ali dentro. Eu acredito que Noé pensou que Deus o havia esquecido dentro da arca. Eu acredito que ele clamava: Deus, o Senhor se esqueceu de mim, o Senhor se esqueceu de nós. Mas eu quero te dizer, Deus não se esqueceu de Noé dentro da arca, como não se esqueceu de José no Egito, como não se esqueceu de Davi no deserto, como não se esqueceu de Elias. Ele também não se esqueceu de você. Deus se lembra de você, é por isso que Ele te trouxe aqui. Noé tinha que estar na total dependência. Segundo ponto, ele tinha que ter paciência. Diga comigo, paciência. Ou se precisamos de paciência nos dias que nós vivemos dentro da arca. Como precisamos ser pacientes.
E dentro da arca Noé entendeu e aprendeu a ser paciente. Exatamente por causa do tempo. Paciência está ligada ao tempo. Para você ter paciência, você precisa entender o tempo. Eu acredito que Noé surtou, mas isso o capacitou para ter paciência, porque a paciência gera experiência, e a experiência gera esperança. E aqui eu chamo o terceiro ponto: dependência, paciência e esperança. Para você estar dentro da arca e viver até o tempo em que Deus determinar e salvar a igreja. Por que esperança, pastor? Porque Noé precisou ter esperança. Há quanto tempo você é cristão? Eu vou mudar a pergunta. Há quanto tempo você escuta que Jesus está voltando? Há 10 anos? Outros já estão com 50 e lá vai bolinha. Isso é uma honra. E ouvem desde criança que Jesus está voltando. Mas eu quero te dizer que o tempo foi passando e parece que Jesus não voltou. Alguns têm como tardia, mas o tempo está determinado. E a Bíblia vai dizer que Noé precisou ter esperança. Ele precisou, em meio à dependência, em meio à paciência, ter esperança. Esperança que Deus ia clamar, que Deus ia cumprir o que havia prometido, e que a sua família repousaria num porto seguro. Mas aonde estava a esperança de Noé, pastor? Dentro da arca. Eu vou mostrar com o dedo. Não sei se dá para você ver aí no telão. Ó. A esperança de Noé estava lá, ó. Lá em cima. Lá em cima aonde, pastor? Na arca. Eu sei que no céu, mas na arca. Por quê? Estava na janela. Para ele ter esperança que a chuva está baixando, que as terras se secaram, ele precisava olhar para o alto. A esperança dele estava no alto da arca, na janela da arca. Ele precisava olhar para o alto para ter esperança. E pasmem, quando ele manda um corvo, o corvo não, ele volta. O corvo é uma árvore que acha alimentos nos picos. Então por isso que ele manda primeiro o corvo, porque ele ia ver se os cumes já estavam baixos. O corvo volta, ainda não minguou. Ele entra na paciência de novo. Depois ele manda agora uma pomba. E a esperança vem no bico de uma pomba. Havia um ramo de oliveira. A pomba representando o Espírito Santo, a oliveira a unção. É claro que eu não vou usar essa alegoria aqui agora, mas eu quero te dizer que assim como a igreja tem a esperança, ela tem essa esperança viva porque o Espírito Santo convence, porque o Espírito Santo confirma. Aquilo que Jesus afirmou, o Espírito Santo confirmou, que Jesus voltará. Oh meu Deus, será que você pode receber esse Espírito Santo na sua vida? Esse Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esse Espírito que nos dá e aumenta a nossa fé e nos traz a esperança de que um dia Jesus virá e nos levará para perto dele. Jesus disse: crede em Deus, crede também em mim. O Senhor prometeu salvação. Noé foi salvo, pelo menos naquele período, com a sua família. Ele louvou o juízo de Deus. Salmos 98, o salmista louva a Deus pela sua justiça. E eu quero que você entenda, você que está me ouvindo agora, Deus também quer que você chegue até uma terra prometida. Salmos 98 exalta a Deus pela justiça ser cumprida e agora o reino que está instaurado do Messias. Ou seja, uma nova terra, um novo céus. É o que Noé teve naquele momento. E hoje, de forma alegórica e figurativa, eu quero que você também atraque neste novo céu, nesta nova terra, aonde haverá adoração,
aonde Deus reestabelecerá a aliança. Ele diz: eis a nova aliança, eis aí o tabernáculo de Deus com os homens. Ele vai cumprir a aliança que ele determinou na última ceia. Ele diz: esta é a aliança do meu sangue, é o cálice que contém a aliança do meu sangue. Eu quero chamar você aqui à frente, você que precisa entrar na arca. Deus está te chamando para ser salvo. Deus está chamando você para alcançar a salvação. Venha como está. Posso dizer? Pode. Só que chegando aqui, tem que deixar Jesus transformar. E Ele vai te ajudar a ser salvo. Ele vai ajudar. É a vontade de Deus que você se salve, que você alcance a salvação. Deus não quer que você fique na perdição. Porque eu vou dizer algo para a igreja aqui: não tenha-me como louco, como insensato. O juízo de Deus virá e não tardará. Deus está te chamando para viver novidade. Deus está te chamando para você alcançar a salvação e a vida eterna. Vem aqui, eu quero orar por você. Chega, meu irmão, de cochear em dois pensamentos. Jesus está mostrando o caminho da verdade, o caminho da salvação, o caminho da vida. Até quando você vai ficar cego pelas coisas que o mundo está te oferecendo? Hoje Jesus quer trazer e quer justificar você. Ah, pastor, eu sou pecador, não tem problema. Quem aqui não é? Jesus diz: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Todos somos pecadores, mas Jesus quer justificar assim como Ele nos justificou. Por quê? Quando você conhece e ouve a palavra, você é regenerado. A regeneração, o pecado não mais reina. Aí vem a justificação. Na justificação, Deus te justifica pelo sangue precioso de Cristo. E quando Deus te justifica, o pecado não mais reina. Depois que você é justificado, vem a santificação, que é uma salvação gradual. Você vai crescendo em graça, você vai evoluindo em graça até chegar à estatura de varão perfeito, ao patamar que Deus é, porque Ele é santo. E quando nós nos santificamos, a santificação, o pecado não mais domina. E qual que é o estágio final, pastor? A glorificação. Porque quando o nosso corpo, que é corruptível, se transformar num corpo incorruptível, o pecado não mais existirá. Jesus quer te justificar. Vem aqui, eu quero orar por você. Jesus quer que você seja alcançado por esta graça. Você que está afastado, volte hoje. Deus está te dando esta oportunidade. Deus te dá a oportunidade de você ser salvo hoje. A salvação é dada aos de perto, aos de longe, a todos quantos aqueles que quiserem ser salvos. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Já está vindo mais uma pessoa ali. Quem glorifica a Deus? Jesus está te chamando. Jesus está te chamando. Oh, aleluia. Venha como você está, Jesus vai transformar a sua vida. A arca é para aqueles que querem viver uma vida com Cristo. É para aqueles que querem transformação. É para aqueles que querem, independente do jeito que chega, saber que Deus pode mudar. Assim como um dia mudou Noé, assim como um dia mudou a minha vida, assim como um dia mudou a vida dos pastores. Você também que está na sua casa, é tempo de você se entregar. Quantas das vezes você já não disse: ah, eu não tenho força, eu não vou conseguir. Meu querido, a obra da graça é totalmente feita por Deus. A graça é um favor de Deus, é uma obra de Deus. Se nós operássemos através da graça, nós mereceríamos. Mas nós não merecemos, porque nós não somos dignos. Isso é um favor, é um presente que Deus nos dá. Por quê? Porque Ele te amou. O amor é o que fez Deus dar o melhor. É por isso que eu convido você que ainda dá tempo de você vir. Ainda dá tempo de você vir.
Até quando você vai ficar sofrendo nesse mundo de desilusão? Até quando você vai ficar sofrendo neste mundo enganoso? Eu digo para você que a arca não é o melhor lugar do mundo, mas é o lugar que provém salvação para você e para a tua família. Esse é o plano perfeito que Deus tem para você: salvar você e salvar a tua família. Vem para cá. Você também que está em casa quer aceitar Jesus? Aqui está o nosso padrão, a nossa equipe de pastores que vão te nortear, que vão te orientar no caminho que você precisa seguir. O caminho, como você vai sobreviver, como você vai andar agora a partir de hoje com Cristo. Entre em contato, nós vamos orar. Eu quero orar por você. Eu quero orar com você. Você que está sem força, você que já está dentro da arca, mas está sem força, venha também, eu quero orar por você. Deus vai te fortalecer hoje. Deus vai te fortalecer. Você que está fraco na fé, você que está desanimado, Deus vai te fortalecer. Vem aqui. Deus vai te fortalecer. Isso, meu irmão, venha. Venha. Deus vai te fortalecer. Toda a fonte de força e poder é de Deus. Isso, meu irmão. A igreja pode glorificar a Deus por isso. Pastor, eu estou fraco na fé. Venha. Deus vai mudar esta situação. Deus vai mudar a sua vida hoje. Essas lágrimas são lágrimas de um favor imerecido, de um favor que Deus fez por mim, fez por você e quer fazer pela sua família através de você. Venha, venha, ainda dá tempo de você vir, ainda dá tempo de você se achegar a Deus. Vem correndo, mas vem correndo para Jesus. Jesus está de braços abertos para você. Oh meu Deus, já está vindo mais pessoas ali. Vamos orar. Isso, corre aqui que eu já quero orar. Corre aqui que eu já quero orar. Olha ali, a família inteira vindo. Meu Deus, que lindo. Que lindo, igreja. Oh, aleluia, venha. A salvação está oferecida a todos. O juízo vem. O juízo virá. Isso é certo. Jesus, no seu ministério, o que ele mais pregou foi o amor? Sim, mas ele também pregou o juízo. Não se espante com a mensagem de hoje, porque essa mensagem, meu amigo, não vai te deixar surpreendido naquele dia. A Bíblia fala que o mundo foi surpreendido, o mundo foi pego de surpresa, mas a igreja que está dentro da arca não. Sabe por quê? Porque a vinda e a volta de Jesus é aguardado pela igreja. A igreja está aguardando. Quem está aguardando? Quem pode bradar: Maranata, Jesus! Ora vem, Senhor Jesus! Para a igreja não vai ser surpresa. Para o mundo vai ser de total iminência. O tempo já foi embora, eu preciso orar. Vamos estender as mãos. Eu peço para que a igreja se coloque de pé por estas pessoas. E quem recebe? Quem recebe eles? Deus vai agir na vida de vocês, viu? Deus vai mudar. Escute o que eu estou dizendo aqui agora. Deus vai mudar a vida de vocês a partir de hoje. Deus vai transformar a sua vida. E a maior prova disso é que Jesus vai te curar hoje. Jesus vai te libertar dessa opressão hoje. Hoje. Então eu quero orar por você. Estenda as suas mãos. Repita as palavras que eu vos disser. Diga comigo: Jesus, perdoa. Os ouvintes de casa também: perdoa a minha vida, os meus pecados, porque eu estou arrependido. Escreve o meu nome no livro da vida e me cobre com teu sangue. Sela-me com teu espírito para o dia da salvação. Começa dando glória, 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 glória a Deus. Ó Deus, Deus eterno e soberano Pai, nós oramos, meu Deus, agora por estas vidas que estão aqui diante do teu altar, Senhor, que estão reconhecendo que o Senhor é o único Salvador, que o Senhor é o Criador por excelência, que o Senhor é soberano e o único que pode nos salvar. Meu Deus, recebe estas pessoas que estão com os olhos cintilantes, que estão entregando de coração.
a vida diante do teu altar, porque crê que o Senhor é fiel, porque crê que o Senhor tem este poder transformador. Transforma, meu Deus, estas vidas, regenera por completo, faça a sua obra redentora, meu Deus, salvando não somente elas, mas também a família delas. Meu Deus, confirma a grande bênção, confirma a libertação total, e a tua obra, meu Pai, que ela venha a ser concretizada, em nome de Jesus, amém. Quantos recebem esses homens e essas mulheres? Olha, rapidinho, tá vendo esses homens, todos bonitos, garbosos, pomposos, essas mulheres intrépidas e ousadas, cheias do Espírito Santo? Vocês vão seguir elas agora, tá bom? Vocês vão lá receber um presente, tá bom? Um brinde da igreja, tá bom? Você vai receber ali o Novo Testamento, vai receber uma instrução, e vamos se preparar para o batismo, em setembro, tá bom? Preparar para o batismo, porque eu quero ver vocês lá, na beira do rio. Eu quero estar com vocês lá. Eu não vou deixar você perder não essa guerra. Se você veio aqui, eu estou contigo e não abro mão. Nós vamos juntos até a beira do rio, tá bom? Combinado? Então segue essas mulheres, esses homens, e voltam rapidinho que eu quero orar por vocês, tá bom? Jesus vai operar milagres e salvação na sua vida, tá bom? Que Deus abençoe. Vamos lá, meus irmãos, Deus abençoe vocês. Deus abençoe a igreja. Deus abençoe a igreja. Que Deus abençoe. Ore por mim. Ore por mim. Sou o pastor Ariel Martins. Apresenta na sua oração a mim, minha família. E eu vou apresentar você também. Curve a sua cabeça. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo esteja com todos. Quem recebe diz: vamos despedir bem alegre. A paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus. E a paz do Senhor Jesus. Vão com Deus, meus irmãos.